Olha para o irmão do seu lado, pergunte para ele: está tudo bem com você? Pergunte para alguém: está tudo bem com a tua casa, com a tua família? Diga: se não estiver bem, eu vou orar e vai ficar bom, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nosso Deus. Estou feliz, muito feliz, por estar mais uma vez aqui hoje, por rever os amados irmãos, conhecer novos irmãos, mas principalmente estou feliz porque eu amo me sentir em casa. Eu gosto de me sentir em casa. Tanto é que eu disse ontem, eu repeti a mesma coisa. Eu não vou chamar de uma pregação, e não vou nem chamar de um estudo bíblico. Eu vou chamar de uma conversa de família. Amém? Queremos ter uma conversa de família aqui hoje. E eu creio que nessa conversa de família nós vamos ouvir Deus falar conosco. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que fala. Amém? Diga assim: o meu Deus, Ele é um Deus que fala. Sabe qual é o Deus que não fala? Quem sabe? Ídolo. Salmo 115 diz: tem olhos, mas não vê, ouvidos tem, mas não ouve, boca tem, mas não fala, mãos tem, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, e se tornam semelhante a Ele aqueles que o fazem e o adoram. Então, se o teu Deus, o nosso Deus, o teu Deus não fala, provavelmente esse Deus seja um ídolo. Porque idolatria não é só quando a gente faz uma imagem, quando a gente cria um santo e a gente se prostra diante dele e presta a ele a adoração. Mas idolatria também é aquele Deus imaginário que nós criamos. Eu imagino como Deus deve ser, eu dou a Ele a minha imagem, eu dou a Ele os meus conceitos, eu acho que Deus é assim, eu acho que Ele opera assim, eu acho que Ele faz assim. Provavelmente isso pode ser um ídolo. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da Bíblia. Ele é um Deus que tem forma. Ele é um Deus que tem liberdade. Ele é um Deus puro, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus vivo, mas principalmente Ele é um Deus de propósitos. E eu falei aqui ontem que existe alguma coisa muito mais poderosa que a oração. Eu oro muito, eu oro horas durante o dia, mas existe algo que é muito mais poderoso que a oração. Existe algo que é muito mais poderoso. Eu tenho o hábito de jejuar muito. Na minha casa se jejua muito. Mas existe algo que é muito mais poderoso do que orar e jejuar. São os propósitos de Deus. Quando eu conheço o propósito de Deus, eu vivo na certeza, eu vivo na convicção plena de que aquilo que é propósito de Deus na minha vida, nada vai impedir com que ele se cumpra. Por isso que a Bíblia fala: agindo Deus, quem pedirá. Então esse é o nosso Deus. Eu quero falar hoje sobre algumas coisas muito importantes aqui, que eu creio que vão te ensinar coisas profundas. Em Mateus capítulo 13, no verso número 44, não precisa abrir não, depois você vem em casa, Mateus 13, 44, Jesus ele fala que o reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem
e ele acha esse tesouro, por amor a esse tesouro, ele vai e vende tudo que ele tem. E ele compra o que, irmão? Ele compra o que? O tesouro? Não, ele compra o campo. Por que ele compra o campo? Porque o tesouro ele é de graça. Mas o campo onde o tesouro está, ele custa um preço. E você há de conver comigo que tesouros, ou tesouro, porque Jesus fala de tesouro, porque tesouro é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar. Amém? Você não encontra um tesouro na prateleira do mercado. Você não compra um tesouro num shopping, você não acha um tesouro na beira da estrada. Tesouros estão em lugares secretos. Eles estão em lugares secretos. Colocar a mão no tesouro não é para qualquer um. Colocar a mão no tesouro não é para qualquer pessoa, porque Jesus fala que para colocar a mão nesse tesouro que está no campo, a pessoa foi e vendeu tudo que ela tinha. E é claro que ela está falando de questões emocionais, de questões espirituais. Ela está se desfazendo de toda a religiosidade, de tudo que ela pensava, que ela achava. Ela deixa tudo de lado e agora ela vai atrás do tesouro que ela encontrou, que é o tesouro maior. Mas no versículo 11, Jesus fala outra coisa interessante, um pouco antes. Jesus ele fala que a vocês, diga assim, é para mim. Fala assim, é para mim. A vocês é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Jesus fala que para nós é dado o conhecer os mistérios, os segredos do reino de Deus. Aí outra coisa, segredo é uma coisa que nem todo mundo sabe. Segredo, pastor Plínio, é uma coisa que nem todo mundo sabe. E Jesus ele fala que a nós é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Então deixa-me dizer algo: aquele que encontra o tesouro, aquele que conhece os segredos do reino de Deus, ele vive no sobrenatural. Ele vive no sobrenatural. E hoje, amados, nessa ministração, eu acredito que, eu vou dizer o que eu disse ontem, que se você pegar essa mensagem hoje, eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai sair da dimensão natural e você vai viver na dimensão espiritual. Nessa dimensão espiritual, Deus vai dar a você conhecimento. Em Colossenses 1:9, Paulo ora, diz: orem por mim, para que nos seja dado inteligência espiritual, para que a gente entenda os segredos do reino de Deus. E hoje eu quero falar de um dos maiores segredos, pelos quais todo cristão deveria viver por esse segredo, pelos quais todos nós deveríamos triunfar. Quando nós conhecemos esse segredo, nós nos tornamos triunfantes, a gente vence. E quando a gente não vence, a gente suporta. Porque nem sempre, pastor Plínio, nós triunfamos, nem sempre nós temos grandes vitórias, mas às vezes suportamos as derrotas da vida sem sermos afetados e sem sermos destruídos. Somos derrotados em algumas situações, pastor. Jesus falou que no mundo tereis o quê?
aflição, teremos luta, teremos dificuldade. Jesus falou que nós seríamos perseguidos, e Ele fala que nas perseguições, nas lutas, nas adversidades, nós deveríamos nos alegrar. Quando falarem mal de você, você tem que se alegrar e não revidar. Agora só vive assim quem conhece os segredos de Deus. Eu ontem disse aqui que o que nos afeta, e vou repetir, o que afeta você não é o que os outros falam de você. Tem gente que quando alguém fala mal de você, você vira, você se transforma. Irmão, podem falar mal de mim o quanto eles quiserem. O que nos afeta não é o que os outros falam de você. O que afeta é o que você pensa de você mesmo. É isso que te afeta. Então, quando nós conhecemos os segredos, as pessoas podem falar de nós, podem dizer o que elas quiserem. Isso não vai nos afetar, porque nós vivemos não por vista. A Bíblia fala assim, que o justo, que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé. E olha o que diz aqui Hebreus. Eu vou ler aqui o texto de Hebreus, capítulo 11, do verso 38. Se alguém quiser acompanhar, Hebreus 11, 38 diz: mas o justo, ele viverá da fé. Diga assim comigo, o justo. Diga assim, o justo, ele viverá da fé. E quando Jesus ele fala de vida, ele fala que eu vos dou vida e vida em abundância. Então viver pela fé é viver de uma forma abundante. Agora, irmãos, por que nós não somos abundantes? Aliás, em Coríntios, Paulo diz: sejam sempre abundantes na obra de Deus. Agora, a grande verdade é, como eu disse ontem, como somos uma família, vamos lavar a roupa suja em casa. A roupa suja se lava em casa. A grande verdade é que a maioria de nós não conseguimos viver pela fé. Nós não conseguimos triunfar pela fé. Nós estamos sempre frustrados, sempre derrotados, sempre fracos, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre parece que tudo dando errado na nossa vida. E às vezes a gente chega a se perguntar: meu Deus, aonde o Senhor está? Por que essas coisas nos sobrevêm? Por que essas coisas nos acontecem? E Deus fala para mim: olha, você deveria viver pela fé. Mas como eu vou viver, pastor Plínio? Como eu vou viver pela fé se eu não sei nem o que é fé? Como eu vou viver pela fé se eu não sei como a fé funciona? Se eu não sei nada sobre fé? Mas hoje você vai saber. Prometo para você. Hoje você vai saber. Hoje você vai saber o que é fé. Você vai ver como a fé funciona. E você vai conhecer qual é o combustível que move a tua fé. Eu falo sobre isso aqui nesse livro. Depois eu falo sobre esse livro, a Guerra que não viu. Eu falo mais detalhado sobre a fé aqui nesse livro. Depois vai ter alguns que você adquirir. Mas a fé, ela é a coisa mais importante na vida do cristão. E quando Jesus ele fala, preste atenção, quando Jesus ele fala sobre a fé, ele diz: se vocês tiverem a fé, como? Não é do tamanho, como de um grão de mostarda, direis a esse monte: ergue, te lança no mar, e assim seria feito. Então, quando Jesus ele fala de fé, ele fala de algo poderoso, ele fala de algo perfeito, ele fala de algo que produz o sobrenatural. Mas nós não conseguimos orar nem por uma dor de dente curá-la.
Nós não conseguimos nem vencer obstáculos, imagina saltar muralhas. Agora alguém diz assim, pastor, então eu não tenho fé. Bom, eu não sei. Eu não sei porque a Bíblia diz que a fé não é de quem? Segundo Tessalonicenses, a fé não é de todos. Diga assim, a fé não é de todos. Então, não é todas as pessoas que têm fé. Judas, ele vai dizer que a fé que uma vez foi dada aos santos. Primeiro, a fé não é de todos. A fé ela foi dada aos santos. Quem aqui é santo? Levanta a mão. Gente, levanta a mão, santos aí, levanta. Meu Deus, eu vou fazer apelo de conversão aqui hoje. Irmão, se você é crente, se você foi batizado, o que é ser santo? A Bíblia diz assim, Deus diz assim, sede santos como eu sou santo. A gente já se assusta, né? Mas meu Deus fala, seja santo como eu sou santo. Como eu vou ser santo como Deus? Fala isso que eu estou dizendo. Ele diz assim, seja diferente como eu também sou diferente. Ser santo é ser diferente. Ser santo é ser separado. Então se você é diferente do mundo, então você é santo. E se você é santo, a Bíblia diz que você possui o quê? Fé. Efésios 2:8, a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, e essa fé não vem de nós, essa fé vem de Deus. A fé não é um produto humano. A fé, em Hebreus, ela fala que a fé, Romanos fala assim, que a fé, ela é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não é um sentimento, olha, eu estou sentindo. Não, a fé não é um sentimento. A fé é um conhecimento. Então é impossível você andar pela fé se você não tem conhecimento sobre fé. Você pode até ter fé, como eu creio que a maioria aqui tem fé, mas nós não conseguimos andar pela fé, porque nós não temos nenhum conhecimento sobre a fé. Agora, para que você entenda, amém? Quem está gostando da aula, levanta a mão. Amém. Eu preciso, irmão, que você entenda uma coisa importante. Eu sempre falo sobre isso. A primeira coisa, para que você compreenda a questão da fé, você precisa conhecer você mesmo. A primeira coisa, quando Deus ele criou o homem, ele colocou no homem 5 sentidos naturais. Quais são os sentidos naturais? Quem lembra? Quem foi na escola? Quem não fugiu da escola igual eu? Alguém não fugiu da escola igual eu? Quais são os 5 sentidos do corpo? Quem lembra? Vamos lá. Tato? Audição? Visão? Olfato e paladar. São 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Preste atenção. Você nasceu com esses 5 sentidos. Tudo que você sabe hoje, você aprendeu usando o quê? Os 5 sentidos. Você aprendeu a falar usando os 5 sentidos. Você ouviu, aprendeu a ler usando o sentido. Tudo que você sabe durante a vida, você foi desenvolvendo os teus 5 sentidos e você chegou aonde você chegou hoje.
e você sabe tudo que você sabe, porque Deus deu a você 5 sentidos naturais. Olha para o teu irmão e pergunta: você está entendendo? Você está entendendo? Agora, Deus não nos deu apenas 5 sentidos naturais. Ele nos deu um 6º sentido. O 6º sentido, ele é chamado do sentido da alma, das emoções, da inteligência, do intelecto, onde nós sentimos alegria, tristeza, onde nós planejamos, onde nós nos movimentamos na dimensão da alma. É o 6º sentido que você tem. É com esse 6º sentido que você governa a tua vida. É com esse 6º sentido que você governa a tua família. Com esse 6º sentido é que você governa os teus negócios. Tudo você faz usando o teu 6º sentido, que é a tua alma, a tua mente. Mas agora Deus nos deu o que? Um 7º sentido. E esse 7º sentido, ele é exatamente o sentido da fé. Ele é o sentido da fé. Esse sentido da fé, ele, quando ele vem em nós, quando Deus coloca em nós a fé, ela é algo poderoso, mas que eu preciso desenvolver, assim como eu desenvolvo os meus sentidos naturais, assim como eu desenvolvo a minha capacidade intelectual. Assim a nossa fé, ela precisa ser desenvolvida. Eu vou usar um exemplo que eu sempre uso, acho que já deve ter usado. Eu vou dar um exemplo para você. Pensa numa fruta. Vou usar aqui a fruta que todo mundo conhece, a manga. Quem conhece manga? Mas não é manga de camisa nem de água, é manga de comer. Quem conhece a manga? A manga. A manga, ela nasce de um fruto. Esse fruto, ele tem uma semente. Quando Deus criou essa semente, Ele a criou perfeita, e Ele a criou para que ela se tornasse numa grande árvore e tivesse milhares de frutos. Para isso que ela foi criada. Concorda comigo? Agora, quantos de vocês já pegaram uma semente de manga e plantaram dentro de um recipiente assim? Já fez? Só que deve ter feito, né? Se você não fez, você sabe o resultado que vai ter. Qual é o resultado que vai ter? Vai nascer? Vai nascer. Mas vai ficar que tamanho? No máximo, isso aqui, né? Aí você olha assim, meu Deus. Você vai lá, joga água todo dia, você rega, você cuida daquele pé de manga, e ele vai se tornar um pé de manga no máximo desse tamanho, um bonsai de manga, né? Sabe aquela fruta bonsai? E aí você olha assim e fala, meu Deus, por que essa manga não está crescendo? Será que o problema está na semente, irmão? É a semente o problema? Não. É o lugar aonde essa semente está plantada. Por isso, alguns com a mesma fé, eu olho para o pastor Jairo, ele tem a mesma fé que eu tenho, mas o pastor Jairo opera grandes milagres, e eu não consigo nem vencer os meus pequenos problemas. O poder da minha fé é o mesmo poder da fé dele. Ela pode produzir os mesmos resultados, mas o recipiente onde ela está vai dimensionar o que essa fé vai produzir. Você está compreendendo, irmão? Está compreendendo? Se eu agora quiser que esse caroço de manga se desenvolva, eu preciso tirá-lo daqui e colocá-lo em um vaso maior. Se eu tirá-lo e colocá-lo num vaso maior, a planta vai
aumentar. E provavelmente vai dar 1 ou 2 frutos. Mas mesmo assim ela ainda não está produzindo o que ela deveria produzir. Você está entendendo? Porque muitas pessoas não são produtivas na fé. Não é porque você não tem fé. Não é que tem defeito na fé que você tem. Não. O problema é onde essa fé está instalada. Romanos 12. Quem conhece Romanos 12? Romanos 12, o que diz? Romanos 12. Alguém lembra? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e a perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, mude o teu pensamento, e tudo que Deus tem para você vai acontecer. Mude o teu pensamento. Jesus falou assim. Os fariseus estavam com inveja dos discípulos. Jesus falou assim: olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. É como se ele dissesse: Deus nunca vai fazer algo novo se você continuar com a tua velha mentalidade. Deus nunca vai fazer algo extraordinário na tua vida se você não mudar essa tua maneira de ser, de mudar essa maneira de pensar. Porque o teu pensamento, ele pode fazer com que a tua fé seja infrutífera. O que Tiago diz sobre fé? Quem lembra? A fé sem obras, ela é morta. A fé sem atitude, a fé sem ação, ela é morta. Eu vou contar um testemunho aqui. Vamos agora, sexta-feira. Irmão, aliás, antes de contar o testemunho, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem gosta de receber resposta de Deus? Levanta a mão. Quem gosta? Eu gosto. Gosto. Quem não gosta, né? De receber resposta de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você alguma vez já foi resposta de Deus para alguém? Você alguma vez já foi resposta de Deus para alguém? Se algum dia, ao invés de orar, Deus, eu preciso de uma resposta, você orar assim: Deus, eu preciso ser resposta na vida de alguém. Alguém deve estar precisando de alguma coisa e eu quero ser resposta de Deus para essa pessoa. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Sexta-feira eu acordei, Deus falou comigo de uma coisa que Ele não gosta muito, né? A gente não gosta muito desse tipo de... Deus fala esse tipo de coisa. Eu acordei de manhã cedo e o Senhor me incomodou. Olha, manda uma oferta para fulano. E eu disse: Deus, nesse apelo todo, Jesus. E Ele me falou o valor. Pega, faz um pix para fulano lá. E ela: ai, Jesus. Aí eu cheguei para minha esposa e falei: Deus falou para me fazer um pix para fulano lá de tanto. Eu não vou te falar, né? Ela falou: se Deus falou, você vai fazer o quê? Eu falei assim, sem pensar mais uma vez, eu peguei rapidinho, mandei. Daqui a pouco o irmão respondeu: não entendi. Fala assim: você não entendeu, imagina eu. Se você não entendeu, eu também não entendi coisa nenhuma. Deus mandou fazer. Irmão, de sexta para cá, eu já recebi mais de 10 vezes diante de Deus. Agora, a gente tem uma mentalidade que a gente não pode, não posso. Eu não podia, irmão, de verdade mesmo. Eu não podia. No meu cálculo ia fazer falta. Inclusive para vir para cá. Mas Deus me deu
exatamente 11 vezes mais daquilo que eu mandei por irmão. Irmão, muda a mentalidade. Você não é uma pessoa necessitada. Você tem condições de ajudar alguém. Pode estar com dificuldade que você tiver. Você sempre tem condições de ajudar alguém. Pouco, muito. Comece a fazer isso. 2 Coríntios 9, aqui, 1 Coríntios 9, que a Bíblia diz: Deus dá semente ao que semeia e pão para comer. Você comeu o pão e come a semente. Quando você come o pão, come a semente, você não tem como colher alguma coisa. Você tem que mudar essa tua maneira de pensar. Mude teu pensamento. Não importa quem você é, o que você tem, mas coloque no seu coração aquele texto de Efésios capítulo 1, verso 3, se não me engano, que nós somos dispenseiros da graça de Deus. Diga assim: eu sou dispenseiro da graça de Deus. Diga: eu sou resposta de Deus para a vida das pessoas. Agora eu vou encerrar aqui rapidamente. Muda a tua mentalidade. Deixa de ter uma mentalidade medíocre. A minha esposa está aí, né? Mulher de Deus. Eu aprendi muito com ela. Eu às vezes eu sou meio aquela parte mais fraca, né? No meio de situações ela fala assim: olha para trás, já faltou alguma vez. Nunca faltou, não vai faltar agora. Não vai faltar, amém? Irmãos, durante a pandemia, 2 anos de pandemia, pastor, eu não pude viajar. Eu não tenho um salário de igreja. Eu já falei que ontem, eu não tenho inveja de quem tem. Graças a Deus, eu gostaria de ter. Não tenho, mas não tenho um salário de igreja. Não tenho um empresário que me sustenta. Não tenho. Toda vez que eu me metia em alguma coisa para tentar ganhar dinheiro, eu me dava muito mal. A gente sempre viveu pela fé. Mas na pandemia, gente, durante a pandemia, 2 anos eu não viajei, não fiz cruzadas evangelísticas. Ficamos na nossa casa. Se você me perguntar como eu sobrevivi, eu não sei. Paguei água, paguei aluguel, comprei comida, mandei dinheiro para ajudar pessoas. A gente foi em mercado, fez compra para pessoas. Eu não sei, de verdade, irmão, eu não sei. Mas eu sei que a gente fez e sobreviveu muito bem. Porque o justo viverá da fé. Diga assim comigo: o justo, ele viverá da fé. Agora, para encerrar, qual é o combustível da fé? Alguém já pensou: pastor, vai levantar uma oferta agora, né? Não é para isso que eu falei isso, não foi para isso, não. Mas começa a semear na obra de Deus, começa no reino, começa a ajudar alguém, começa a fazer coisas pequenas. Como a gente se sente bem, né? Alguém está doente, você vai lá, ajuda. Você não se sente bem fazendo isso? Às vezes na fila do mercado, às vezes estou na fila do mercado lá, e aí tem uma senhora lá com algumas compras. Eu falo: passa na minha frente, pode ir. Eu posso, né? Passa na minha frente, vai lá, eu tenho um dia. Coisa simples, a gente se sente bem, não é verdade? Como é bom. E por que a gente não faz sempre? Existe algo tão tremendo em servir as pessoas, que Jesus falou lá na festa, na boda dos cordeiros, no boda do cordeiro, lá no dia da boda do cordeiro, ele podia sentar na ponta da mesa e dizer assim: eu quero que vocês me sirvam, porque eu fui do mundo, eu morri por vocês, dei minha vida. Ele falou: não, na boda eu vou servir a igreja. Existe algo muito profundo em servir. Sirva alguém, ajude alguém. Agora, o que ativa a nossa fé é simples. A fé não funciona
sem combustível. Há um combustível que ativa a nossa fé. Basicamente 3. Um deles é conhecimento. Diga assim: fé não é sentimento, é conhecimento. Você já viu que Jesus nunca pediu fé de ninguém? Se tu creres, tudo é possível ao que crê. Ele nunca pediu fé para as pessoas, porque ele não pediria alguma coisa que as pessoas não tinham na época. Ele disse: se você acreditar, se você crer. A única vez que ele falou, quando tinha fé, ele disse: nunca vi tanta fé em Jerusalém. Mas ele sempre falou: você crê que eu posso fazer isso? Você acredita? Você crê? Porque a pessoa natural não tem fé. 3 coisas que ativam a fé. Se você quiser ativar a tua fé esta semana, 3 coisas. A primeira delas: você precisa ler Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Hoje é muito fácil, porque tem até a Bíblia falada no YouTube, né? Tem áudio, Bíblia. Às vezes eu escuto Bíblia o dia inteiro, eu ouço Bíblia. A primeira coisa. A segunda coisa: começa a jejuar. Você precisa jejuar. O jejum, ele vai ativar a tua fé. Você precisa ter o hábito de quê, irmão? Jejuar, jejue. Você não vai morrer se não ficar um dia sem comer. Você não vai morrer. Ore. Quando Jesus falou assim: quando tiveres jejuando, ou quando estiver orando, tenha o hábito de orar, irmão. O mínimo. Você ora 1 hora por dia, irmão. Pastor, não tem nem palavra. Ora 1 hora por dia, meia hora de manhã, meia hora à tarde. Agora, por que eu tenho que ler Bíblia, orar e jejuar? Porque eu preciso ter uma experiência com Deus. Sem uma experiência com Deus, você nunca vai andar pela fé. Escute agora: Abraão só andou pela fé depois que ele teve o que? Uma experiência com Deus. Moisés só andou pela fé depois que ele teve uma experiência com Deus. Gideão só fez o que fez com os 300 homens depois que ele teve uma experiência com Deus. Quando Davi estava diante de Golias, os homens tremiam. Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu, porque eu tive uma experiência com Deus. Os discípulos foram quem foram depois que tiveram uma experiência com Deus. Você nunca vai andar pela fé sem antes ter uma experiência com Deus. E você nunca terá uma experiência com Deus fazendo o que você vem fazendo até agora, sendo quem você é até agora. 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, e nunca teve uma experiência com Deus. Então talvez o que você está fazendo não está levando você a uma experiência. E experiências, elas são reais, não é fantasia da cabeça. Eu só comecei a andar pela fé quando eu tive experiências com Deus. Um dia, eu lembro, no primeiro dia, tarde, uma terça-feira. Mas isso vai levar você a uma experiência profunda com Deus. Isso vai mudar tudo na tua vida. Faça
Faça jejum. Jejum 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. É claro, tem gente que não pode, toma remédio, alguma coisa assim. Mas começa a jejuar, bebendo água, jejum. Irmãos, eu me retiro às vezes, agora semana retrasada, eu tenho um lugar lá, uma cabana, que eu fico lá 5, 6, 7 dias, só bebendo água. Só para me pregar aqui eu faço isso. Porque se eu me pregar sem oração, sem jejum, eu não consigo nem contar a história da carochinha para vocês. Começa a orar, começa a jejuar, e você vai ter experiências profundas com Deus, e você vai viver pela fé, e a tua vida, você vai sair do natural e você vai para o sobrenatural. Amém? Se coloca de pé. Irmão, depois no final tem esse livro aqui, é um livro que eu escrevi, pastor W. Lenz. Aqui nem todo mundo sabe meu nome, né? Nas redes sociais só me encontra como W. Lenz. Não vou contar a história aqui porque houve um acontecimento, né? Porque isso. Então eu tenho esse livro que eu queria ter tido no começo do meu ministério. Eu falo sobre as experiências. Esse livro vai levar você a uma experiência profunda com Deus. Ele não é melhor do que a Bíblia nunca, mas é um livro que vai levar você a profundas experiências com Deus, tá bom? Lá no final, ou você pode comprar pela internet, ele está em todas as livrarias do Brasil. Se você digitar na internet A Guerra que o Mundo Não Viu, tem várias, né? Magazine Luiza, até Casas Bahia, tem um monte de lugar que tem. Só que você vai pagar mais caro, né? Vai pagar o preço do livro e mais o frete. Então aqui, irmão, hoje está R$ 39,90 o livro, tá? Então no final você pode adquirir um ou dois ou três de presente, e você vai, com certeza, vai aprender muitos segredos espirituais aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você feche os olhos agora, irmão. Aliás, olha aqui um pouquinho, irmão. A gente tem que sair dessa mesmice que a gente vive. Não dá para ser crente sem a gente ter histórias para contar, testemunhos para contar. Nós precisamos ser crente que tem testemunho, história para contar. E a gente só vai contar histórias se a gente fizer história. E a gente só vai fazer história quando a gente mudar esse nosso jeito de ser. Quando nós valorizarmos o tesouro e quando nós descobrirmos os segredos do reino de Deus. Feche os olhos. Põe a mão no seu coração. Eu quero que você fale com Deus. Faça um propósito com Deus. Diga: Senhor, eu preciso ativar a minha fé. A minha fé está inativa. Eu preciso ser levado a uma experiência com o Senhor. Eu preciso ser levado a uma profunda experiência com o Senhor. Fale com Deus. Enquanto você ora, eu quero chamar aqui na frente as pessoas enfermas. Você que está enfermo, tem alguém enfermo, sai do seu lugar. As pessoas enfermas, tem alguém doente, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Tem alguém enfermo, vem aqui na frente. As pessoas enfermas, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Vem aqui na frente as pessoas que estão enfermas. Aleluia. Eu vou pedir alguns irmãos que me ajudem, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que está enfermo, vem aqui na frente. Aleluia. O que irmão tem, irmão? Varizes, dói, vira ferida, e está dolorido, dói. O que irmão tem, irmão? Tontura. Alguém está com você, não, né? Tem como alguém pegar o neném? Alguém pode pegar o neném dela aqui, por favor? Aleluia. O que irmão tem, irmão? Os ombros. Você levanta o braço, dói. Dói as costas, vem para cá, em nome de Jesus. O que irmão tem mesmo? Que não falou? Tontura. O que irmão tem? Desgaste nos joelhos, nos ossos. Dói bastante. O que irmão tem, irmã? Mas o que irmão tem na perna? Na perna? 2 AVC.